Débora Rodrigues dos Santos, presa por escrever com batom "perdeu mané", a frase "perdeu mané" na estátua da Justiça, poderá pegar 14 anos de prisão, pagar uma multa de R$50 mil e uma indenização de R$30 milhões por danos morais coletivos. Esse pedido foi feito pelo relator, no caso, nesse julgamento que deve ser concluído até o final de março. Débora foi acusada de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ela está presa preventivamente desde março de 2023, mesmo sem antecedentes criminais. A defesa de Débora manifestou profunda consternação com esse voto, acusando o judiciário de ignorar os princípios fundamentais da proporcionalidade e da individualização da pena, o que torna a decisão um marco vergonhoso na história da justiça brasileira. Chamar o Roberto Mota, trazer as impressões sobre esse entendimento da justiça em relação ao episódio que envolve a Débora dos Santos, que ficou conhecida por escrever essa frase "perdeu mané" na estátua da Justiça com batom, e aí o pedido de 14 anos de detenção, além disso, multa e também uma indenização coletiva. Programa Os Pingos nos Is, recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Roberto Mota vai trazer as impressões dessa solicitação, esse entendimento do judiciário para que Débora dos Santos cumpra 14 anos de prisão. Ela é a cabeleireira que escreveu com batom "perdeu mané" na estátua da Justiça. Mota. Verifica o seu microfone, por gentileza. Há muito o que se dizer sobre esse caso. A gente pode explorar vários ângulos. Eu poderia começar dizendo que os traficantes que sequestraram, torturaram e mataram Tim Lopes, um ficou preso 5 anos, progrediu para o regime semiaberto e fugiu. O outro ficou preso 7 anos, progrediu para o regime aberto e fugiu. Mas eu vou citar um texto de André Marsiglia, advogado, que analisou esse caso. O André lembra que o artigo 65 da Lei 9.605 de 98 pune pichação de patrimônio público tombado com 1 ano de prisão. Mesmo a conduta de deterioração de patrimônio público, que é um delito mais grave, previsto no artigo 62, tem pena máxima de 3 anos. A gente citou ontem aqui o caso de um deputado que se declarou culpado por um episódio de rachadinha, fez um acordo, porque a pena era menos de 4 anos. Ele fez um acordo e vai devolver o dinheiro da rachadinha em suaves prestações mensais. Muito bem. Vou continuar aqui o texto do André Marsiglia. As demais punições que estão sendo pedidas para Débora resultam na pena de 14 anos e são tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado. Crimes cujas penas não poderiam ser somadas, porque esses crimes são a mesma coisa e não fazem o menor sentido serem aplicadas a ela, essas penas. O mesmo vale para organização criminosa armada, porque a única arma de Débora era um batom. Não há indício de que Débora entrou nos prédios, de que os vandalizou ou de que desejou um golpe. Débora é ainda acusada de obstrução de justiça, porque apagou imagens do seu próprio celular. Mas a Constituição Federal e todos os tratados internacionais afirmam que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Débora tem 2 filhos pequenos e aguarda julgamento presa, uma justificativa de que ela representa periculosidade social. Débora ficou presa sem julgamento
por 2 anos. Conclui André Marsiglia. Se o Brasil fosse um país sério, o Estado usaria esse julgamento para pedir perdão a Débora. Pois é, os crimes que são imputados a Débora dos Santos: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. O pedido do relator Cristiano Beraldo: 14 anos de prisão, multa de R$50 mil e uma indenização de 30 milhões por danos morais coletivos. Claro que a indenização seria fracionada, rateada entre todos os réus. Caniato, algumas mulheres foram presas no Brasil nos últimos anos. Eu queria lembrar o caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, casada então com o governador Sérgio Cabral, que foi um ícone da corrupção desenfreada que tomou conta do Brasil ali nos anos que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. Adriana Anselmo, que foi considerada uma participante ativa, inclusive ela tinha um escritório de advocacia, foi considerada participante ativa nessas operações ali de roubo do dinheiro público. Ela foi condenada a 13 anos e 5 meses, inicialmente. Saiu da cadeia com a justificativa que tinha filhos pequenos, que precisavam da mãe para que pudessem ter ali a assistência adequada durante o seu processo de crescimento. Adriana depois foi solta, teve a sua pena reduzida e está aí, livre, leve, tranquila, vivendo a sua vida sem ser incomodada por ninguém. A frase escrita pela cabeleireira na Estátua da Justiça, com um batom que sai ali numa limpeza leve, ou mesmo com a água da chuva, simplesmente reproduzia algo que foi dito pelo presidente, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. A frase é ofensiva? A frase representa um atentado contra a democracia? A frase estimula o fim do Estado de Direito? Essa frase não foi dita ou inventada por ela, mas sim reproduzida. Eu não vi, apesar das repercussões que aconteceram na época, afinal de contas, alguém com reputação ilibada, notável saber jurídico, que faz parte da nata jurídica do país, não deveria se manifestar em público, pelo menos, com este tipo de linguajar, mas assim o fez de forma impune. Mas Débora não. Para Débora, 30 milhões de reais. Para Débora, 14 anos de cadeia. Afinal de contas, a democracia brasileira, o Brasil, o nosso país, é tão frágil, na visão desses, que deram essa condenação a ela, que uma cabeleireira e um batom são suficientes para acabar com absolutamente tudo que vem sendo construído do ponto de vista democrático desde a redemocratização com o fim do governo de João Figueiredo. Então, Caniato, não há absolutamente nenhuma condição, nenhum aspecto, nenhuma faceta dessa decisão que guarde qualquer conexão com a realidade. Não dá para a gente entender a lógica que passa, porque eu não tenho a menor dúvida que quando colocam a cabeça no travesseiro e pensam sobre seus atos, esta condenação, ela não é vista como uma condenação jurídica, é uma condenação meramente política proferida por quem deveria estar ocupando uma cadeira onde a política não deveria passar nem perto. Enfim, esse é o Brasil que temos hoje.
dizer, só destacando para a nossa audiência que os ministros do Supremo poderão depositar os votos, que esse julgamento não acontece no plenário, e sim no ambiente virtual. Então eles podem registrar os votos, depositar os votos no sistema do Supremo até a próxima sexta-feira. Então, no dia 28, e a gente vai acompanhando naturalmente a manifestação dos integrantes da Suprema Corte Brasileira. Débora dos Santos Cabeleireira, que fez essa pichação, ou escreveu a frase "perdeu Mané" na Estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes, fazendo justamente alusão a esse episódio muito bem lembrado e destacado pelo Cristiano Beraldo. Logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, ele foi indagado por um brasileiro nos Estados Unidos. Não me lembro exatamente qual foi o questionamento daquela pessoa, mas ele se vira para a pessoa que estava gravando com o celular e diz essa frase: "Perdeu Mané", e todos conectaram a frase à questão eleitoral, né? A derrota de Jair Bolsonaro. Você, Dávila, o pedido do relator para o caso de Débora dos Santos, 14 anos de prisão, pena de 14 anos e ainda pagamento de multa e indenização. É um clássico exemplo do que a gente vem tratando aqui, né, do tal exagero. É um clássico exemplo de uma justiça que não faz justiça e que o relator age como um justiceiro. E vamos aos fatos. Primeiro, um voto desta importância precisava discriminar cada uma das acusações baseada em fatos e dados para justificar a condenação. Não há nada disso na peça. Vamos aos fatos históricos. Quando o Brasil teve um real movimento de atentado contra o Estado, foi justamente durante o governo autoritário. Quando a turma da esquerda transformou a sua atuação clandestina num movimento para desestabilizar o sistema político, para sequestrar e matar. Houveram mortes, houve sequestros. E essa turma que usou da força e da bala recebeu anistia plena. Vamos ao caso atual de Débora dos Santos, a cabeleireira. Ela estava num espaço público, manifestando, não invadiu prédios públicos, não depredou monumentos, apenas usou o batom para escrever a frase "perdeu Mané" na estátua e filmou sorridente porque ela apoiava, achava graça naquilo. Este é o ato pela qual ela está sendo condenada como aí uma tentativa de golpe de Estado, derrubar a democracia no Brasil. Trata-se de um absurdo. E não existe fatos comprovando qual é a real ação dessa pessoa para desestabilizar a democracia e o Estado democrático de direito. Afinal de contas, Débora dos Santos é mãe de família, é uma pessoa com profissão e reconhecida, trabalho fixo, sem antecedentes criminais. Essa pessoa é um perigo à democracia brasileira? Existem perigos muito maiores, como corruptos, como parlamentares que são condenados e conseguem escapar da pena por peculato. Esses são crimes muito mais graves do que esse. Acusa-se Débora dos Santos de participar de uma organização criminosa armada. Como bem disse o Mota, só se agora considerarmos que batom é mais grave do que bala, como foi no caso que nós acabamos de escrever nos anos 70. Se batom é uma arma perigosa, nós só podemos entender que a justiça brasileira perdeu total senso de proporcionalidade. Acusar uma pessoa, mantê-la presa por essa periculosidade social é um total absurdo. Uma pessoa que nunca teve antecedente criminal, nunca teve um passado violento. É uma piada de mau gosto, é uma injustiça. Portanto, isso não é o voto de um juiz, isso é uma atitude de um justiceiro. É um marco vergonhoso na história da Suprema Corte.
Pois é. Agora, Mota, esse foi o pedido do relator. Claro que os demais integrantes da corte podem se manifestar em um outro sentido, de maneiras distintas, talvez até indicando penas mais brandas, enfim, ou eles seguem com o relator ou fazem algumas ponderações, enfim. Agora, a gente, claro, vai aguardar para, inclusive, trazer as nossas percepções em relação ao entendimento da corte. Mas, olhando para essa dosimetria da pena, as ponderações que foram feitas pelos advogados dessa cabeleireira, isso não acaba, entre aspas, ajudando, mas não evidencia e escancara a necessidade do PL da anistia? Mais do que já está escancarado, Caniato, depois de todos os defeitos, excepcionalidades com as quais esse caso foi tratado, eu acho que se você pegar a lista de tudo o que aconteceu nesses casos de 8 de janeiro e que vai contra tudo aquilo que a gente sempre ouviu da turma dos garantistas penais, que hoje ainda protestam contra a prisão de criminosos. Nós vimos ontem o ministro da Justiça declarando que a polícia brasileira prende mal, por isso o judiciário tem que soltar. Mas não é qualquer um que o judiciário solta. Se Débora estivesse, ao invés de ter subido numa estátua do Estado e escrita uma frase com batom, se ela tivesse numa comunidade do Rio de Janeiro, armada de fuzil, e tivesse atirado num policial, ela já estaria solta, provavelmente, há muito tempo. E aí eu pergunto, quando uma democracia morre, o que vem escrito no atestado de óbito? Às vezes a democracia é atacada de fora, por uma agressão externa. Às vezes a democracia morre por dentro, de suicídio. Isso acontece quando aqueles encarregados de zelar pelo Estado de Direito permitem que ele seja destruído, por ação ou por omissão. Nenhum ditador se chama de ditador. Todos se proclamam homens nobres que defendem a liberdade. Eles protegem a democracia, destruindo a democracia. Pois é, mas é que esse caso, viu, Beraldo, eu fiz essa colocação para o Mota, se esse episódio não escancara ainda mais um cenário de muita revolta, quando as pessoas acabam observando as penas impostas aos réus do 8 de janeiro, porque esse talvez caso da cabeleireira seja emblemático, né? A pessoa que, enfim, errou, cometeu, infringiu a legislação quando deteriorou um patrimônio público, ainda que tenha feito aquela pichação com um batom, enfim, algo que não deve ser muito difícil retirar, né? Não sei se precisa de um produto especial ou simplesmente uma bucha com detergente, né? Acho que possivelmente uma buchinha com detergente você consegue retirar os dizeres perdeu mané. Agora, esse talvez seja uns casos mais emblemáticos, né? Quando você olha a pena imposta a ela e o que foi que ela fez. Aí você vê a lista de crimes imputados a ela e as pessoas pensam, refletem, fazem um exercício sério mesmo. É isso? Ela cometeu esses crimes? E aí eu me lembro também de um outro exemplo que você dá, né? A pessoa que furtou aquela réplica da Constituição, inclusive a Polícia Federal deflagrou uma operação e acabou prendendo esse homem, viu, Beraldo? No dia de hoje, inclusive. Pois é, Caniato. Vamos falar de pichação. Qual pichação você acredita que reflita uma ameaça mais evidente ao Brasil? É a pichação com batom numa estátua na Praça dos Três Poderes? Ou é a pichação do Comando Vermelho proibindo e ameaçando motoristas de aplicativo de entrarem numa determinada região? Na região dominada pelo crime organizado, aliás, são muitas, milhares de regiões no Brasil inteiro, não há democracia. Ali,
o Estado democrático de direito foi sumariamente eliminado sob o silêncio das autoridades, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que, ao contrário de dar forças a governadores e polícias, proibiu, no caso do Rio de Janeiro, a realização de operações nessas comunidades. Quando a gente olha a pichação do Comando Vermelho, nós estamos diante da total perda de soberania numa área do território nacional, aonde de nada vale qualquer lei escrita ou decisão da justiça. É uma área protegida de forma tão efetiva que sequer a polícia, muitas vezes, consegue entrar. Mas isso aí, na cabeça dessas pessoas, como acontece em áreas periféricas, em geral, das cidades, áreas que estão deterioradas, aonde ninguém presta muita atenção, isso ali não incomoda. Não tira o sono de nenhuma de vossas excelências dormir sabendo que o Estado brasileiro diminui a cada dia, porque, ao contrário do que acontece na Ucrânia, ao contrário do que Nicolás Maduro ameaçou fazer com a Guiana, ao contrário disso tudo, no Brasil, a tomada do território acontece por dentro, à custa de muitas mortes, de armamento contrabandeado e práticas de crimes diversos. Mas isso não tira o sono de ninguém. Ao contrário, talvez muitos dos escritórios de advocacia, de irmãos, irmãs, esposas, primos, amigos, eles olham para essa situação e, ao invés de enxergarem problema, enxergam clientes. É uma situação, Caniato, que a sociedade brasileira já está ciente do que está acontecendo. Todo mundo tem uma opinião a dar porque está muito evidente, estampado na nossa cara. E esta decisão, que se soma a tantas outras, como esse caso aí da Constituição, e tantas outras penas de 15, 16, 17 anos de cadeia para essas pessoas que fizeram nada de diferente, registremos aqui, Caniato, não fizeram absolutamente nada de diferente do que inúmeros outros manifestantes fizeram dentro dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Lembro sempre dos indígenas que invadiram o prédio da Câmara dos Deputados, destruíram e deram uma flechada num guarda da Câmara dos Deputados. Isso tudo ficou absolutamente impune. E aí, agora estamos diante dessa realidade. Por acaso, há uma grande preocupação com a periculosidade dessas figuras que estavam ali desarmadas no 8 de janeiro. Não há caminho pior para se perder a razão. Não há caminho pior para se consolidar o desequilíbrio institucional, porque este tipo de ação vai gerar, como já está gerando, uma reação, e essa reação será cada vez mais forte. E a solução para o caos que vivemos hoje no Brasil vai dependendo cada vez mais de algum evento que vai ser radical, que vai ser barulhento, que vai ser complicado e deixará muitos traumas no país.